bem-vinda. Obrigada, Boa noite. Dani. Boa noite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Boa noite a todos que nos assistem, muita gente aqui presente, pessoal, bem-vindos. Estamos aqui na nossa live. Vamos falar sobre seguros de responsabilidade civil e os seus impactos para as empresas, para as pessoas, a questão da gestão de riscos. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer as perguntas, interagirem conosco, né? Então, vamos nos apresentar para quem não nos conhece. Eu sou a professora Daniela Pascoal, professora da pós-graduação de Direito Securitário da Verbo Jurídico, sou advogada, especialista em seguros, previdência e gestão de riscos, e estou com a doutora Liliana Caldeira. Deixa eu ler o currículo dela aqui para vocês. Ela é advogada, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciada em Filosofia pela UERJ, tem experiência profissional por mais de 30 anos na advocacia corporativa, com passagem em grandes empresas seguradoras, no papel de principal gestora jurídica, com forte atuação na área de governança corporativa, com alinhamento com gestores na gestão de riscos, compliance e ouvidoria. É professora e coordenadora na Escola de Negócios e Seguros, a ENS, também docente na Universidade Católica de Petrópolis, professora. Também participa ativamente de associações como a AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguro, e também é conselheira fiscal na Sou Segura, Associação de Mulheres do Mercado de Seguros. Também, não posso deixar de falar, é coautora do livro Mulheres no Seguro, da editora Líder. Então, um vasto currículo. Então, vamos lá, doutora Lili, né, conhecida como doutora Lili, doutora Liliana, nossa amiga. Então, conhecida como Lili. Lili, verdade. Muito bem-vinda. Então, Obrigada. Vamos começar pelo princípio, né? Nós temos aí muitos alunos, advogados que conhecem muito do tema, mas também temos pessoas aí que talvez não conheçam tanto. Então, vamos começar do começo. Doutora Lili, o que é a questão, né? O termo responsabilidade civil, né? O que isso nos afeta como cidadão, como empresas? Por que esse tema é importante? E aí a gente depois parte para falar o que o seguro envolve a responsabilidade civil. Obrigada, Dani. O conceito de responsabilidade civil é um conceito ligado à reparação de danos, né? É a obrigação que uma pessoa tem, decorrente da lei, de repor a qualquer pessoa que ela lesar. Seja essa lesão uma lesão patrimonial, uma lesão moral, uma lesão, inclusive, à integridade física. Então, o dever de reparar é decorrente da responsabilidade civil. Isso é um conceito que remonta até o direito romano e que só vem aumentando ao longo do tempo por conta da potencialidade danosa que a gente só vem aumentando nessa nossa sociedade moderna. Então, de responsabilidade civil, quem pratica um ato ilícito, que é um ato causador de danos a outra pessoa, tem o dever, seja legal, seja contratual, de reparar e repor ao que a gente chama juridicamente ao status quo ante, ou seja, a situação que a parte lesada tinha antes daquele prejuízo causado. Ok, então aquele que pratica um dano contra o outro fica obrigado a reparar esse dano. É a questão do Estado de Direito em que nós vivemos, né? E esse dano que é praticado contra o outro, ele é objeto de seguro. Ele é sempre objeto de seguro em todas as situações? Quando a gente fala de dolo, de culpa, em que aspecto ele é segurável? O seguro, né? O objeto do seguro sempre tem que ser um evento incerto. Então, se o evento é causado por uma vontade, por um ato doloso, intencional do segurado, esse evento, em regra geral, não tem cobertura. Então, para isso, aí já falando um pouco de seguro de responsabilidade civil,
O objeto do seguro de responsabilidade civil são as responsabilidades que o segurado, ou seja, os danos que esse segurado pode causar a outras pessoas e que podem ser objeto de seguro. Mas, como a gente falou, qual é o objeto? São as ações culposas, né? As ações que não trazem esse elemento do dolo, da intencionalidade, porque senão você tiraria até essa incerteza, essa aleatoriedade que tem que ter o risco, que é inerente à regra geral do seguro. Ok. E o seguro, ele tem esse caráter educativo, né? Então, o caráter de não premiar a má intenção, né? A intenção dolosa, e sim de proteger as pessoas de eventuais situações culposas a que todos estamos expostos, né? De proteger exatamente a questão patrimonial, da pessoa ter que usar o seu patrimônio para indenizar um problema que ela venha a causar a terceiro, porque aí é o patrimônio dela que vai responder por este dano que ela causou. Então, o seguro acaba sendo uma proteção patrimonial, né, para os danos que a gente pode causar aos terceiros. E aí nós falamos isso quando se fala da pessoa física. E as empresas, elas também podem se proteger com esse seguro? Elas também causam esses danos? Como a gente está falando, nós estamos vivendo aqui numa sociedade moderna que cada vez tem maior potencialidade de causar danos. Então, todas essas inovações maravilhosas, dessa, entre aspas, da modernidade, da tecnologia, elas atraem cada vez mais novos danos. E, então, toda pessoa jurídica, se para uma já é importante ela proteger o seu patrimônio, porque qualquer pessoa, como você bem disse, pode, culposamente, sem querer, sem querer dolo, causar um grande prejuízo a outra pessoa. Na condução dos nossos carros, por exemplo, a gente pode causar, inclusive, a morte de uma pessoa sem qualquer intenção. E é para isso que o seguro de responsabilidade civil facultativa e ligado ao automóvel serve. Então, as empresas, o potencial e a potencialidade, a área é muito maior. E a gente tem um agravante nessa questão da pessoa jurídica. E o agravante é uma teoria que é aceita por toda a jurisprudência e também pela nossa doutrina, que é a chamada teoria do risco. O que essa teoria do risco diz? Ela diz que se você, empresário, no seu negócio, você ganha muito dinheiro, então você atrai para você o risco do seu negócio e que você tem que assumir por conta dessa sua posição mais privilegiada economicamente, de uma maneira objetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que a responsabilidade das pessoas jurídicas, das empresas, ela é objetiva, diferente da responsabilidade das pessoas físicas, que é subjetiva. Quando eu e você, ou qualquer pessoa física, causa um dano a outra pessoa, essa parte prejudicada tem que provar que a gente fala os elementos do ato ilícito, que são a nossa ação ou omissão, o dano que a gente causou, o que a gente chama nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre o dano e a ação, e tem que provar a nossa culpa. Mas, para facilitar a ação de uma pessoa prejudicada por uma empresa, porque o direito entende que as situações são diferentes. Uma relação entre pessoas físicas, entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então, para essas relações, tanto a doutrina quanto a jurisprudência e a lei, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, criam a responsabilidade objetiva. A parte prejudicada tem que provar apenas elementos objetivos, que são a ação ou omissão, o dano e o nexo causal. Então, aí, a grande necessidade, efetivamente, das pessoas jurídicas se cercarem dessa garantia do seguro de responsabilidade civil. Não sei se eu fui clara. Sim, sim, muito claro, é verdade. As empresas, elas acabam ficando muito mais expostas, inclusive, porque elas têm essa questão da teoria do risco, né? A teoria da responsabilidade civil objetiva. Então, elas estão, pela questão até da empresarialidade,
mais expostas a esse risco da responsabilidade civil. Então, elas precisam ter essa noção da proteção do seguro para justamente contratarem apólices e conseguirem ter essa proteção na gestão de riscos. É importante que elas tenham esse conhecimento, e são vários os riscos que as empresas estão expostas, né? Riscos de práticas trabalhistas indevidas, ambientais. Sobre esses riscos que as empresas podem estar expostas, quais são as proteções que existem, falando de conceito de seguros? Bom, a gente tem uma nova norma da SUSEP, que é a Circular 637, que ela dividiu em 5 grandes pedaços aqui a responsabilidade civil. A responsabilidade civil geral, né? A responsabilidade civil dos profissionais liberais, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, conhecida aí pela sigla E&O, Errors and Omissions. A responsabilidade civil dos administradores, diretores, que é conhecida por uma outra sigla que a gente chama D&O. A responsabilidade civil ambiental, ou seja, danos causados ao meio ambiente. A responsabilidade civil por danos cibernéticos, que a gente chama cyber risks. Então, essa nova norma da SUSEP, ela delineou aí essas grandes pedaços da responsabilidade civil. É claro que existem outros subprodutos aí da responsabilidade civil, mas a gente tem, você veja, grandes searas e com prejuízos todos aqui quando a gente fala de danos ambientais, de riscos cibernéticos e de riscos causados também pela má gestão de uma grande empresa. A potencialidade de riscos é enorme. Sim, é verdade. E nós temos visto como que essa questão de riscos cibernéticos tem feito com que as empresas tenham tido muito prejuízos, né? Sempre temos notícias muito recentes de empresas que têm sofrido com invasões. Inclusive, com essa questão da pandemia, as empresas tiveram a necessidade de se adaptar a essa nova realidade das pessoas trabalharem em casa. Algumas estão retomando, mas ainda temos o trabalho híbrido e as informações estão mais vulneráveis. Até pelo fato de que as pessoas estão se adaptando a uma nova realidade de compras online, as pessoas estão tecnológicas, é uma realidade que veio para ficar. Então, essa questão de proteção de ataque cibernético é uma questão muito relevante e muito atual. E hoje a maior riqueza são os dados, né? Dizem que os dados são o novo petróleo, porque as informações que vêm dos dados são uma riqueza muito grande na mão das pessoas que sabem trabalhar com elas para conseguirem chegar aos consumidores, né, levar a informação, conseguir fazer boas vendas, né, boas captações, e precisam ser protegidas até por uma questão, inclusive, até da LGPD, que são as proteções dos nossos dados, né, para que nós não fiquemos expostos e vulneráveis. Com relação à responsabilidade civil, existe proteção para essa questão também? Da proteção seria dos a questão dados? dos riscos cibernéticos, né? Sim. Dentro desse segmento de riscos cibernéticos estaria justamente a proteção dos dados. Eu acho que o nosso país, né, ele não tem primeiro que ele não tem uma cultura de seguro, né? Nós não somos tão precavidos assim. Isso até, vou fazer uma ressalva aqui, porque a própria pandemia, Dani, ela trouxe para dentro das nossas vidas esse sentimento de incerteza, né? Então, a própria CNSEG, ela fala que com a pandemia houve um aumento com segmentos de seguro justamente por essa questão das pessoas estarem enfrentando a morte, a incerteza e o risco, vendo que o risco é uma coisa concreta, né? E isso levou a um aumento do seguro de vida, de compra de seguro residencial, pois como você falou, porque o escritório passou a ser a residência, do seguro de previdência, do seguro de saúde. Enquanto houve diminuição de alguns seguros, esses seguros aumentaram. E eu acho que outros colegas que estão nos assistindo e que trabalham com seguros, veem
no segmento do seguro de responsabilidade civil, uma grande possibilidade de crescimento, porque o seguro poder judiciário aí, e talvez também pela nossa legislação, limites mais baixos, mas com a conscientização do cidadão de reclamar os seus direitos e com essa potencialidade de danos que a gente está vendo também, eu acho que tem tudo para que as empresas se conscientizem da necessidade de investimento no seguro de RC da pessoa jurídica, empresarial. Sim, sim, é verdade. E até na questão do que a gente vê de situações como o que ocorreu, né, de Brumadinho, né, essas situações ambientais, Petrópolis, essas situações de grande relevância em que ocorrem vários sinistros, né, muitas perdas, muitas casas, muitas famílias, muitos carros e empresas por trás, né, com a sua responsabilidade. Será que elas têm seguro? Será que essas vítimas serão indenizadas? Porque, de qualquer forma, a empresa tem uma responsabilidade de reparação, independente de ter ou não seguro, porque é uma questão jurídica. Essas pessoas têm o direito à reparação se forem buscar a tutela judiciária. Agora, se a empresa tiver a proteção de um programa de seguros, ela vai ter ali uma proteção patrimonial para que ela não tenha que sozinha arcar com todas as consequências jurídicas dessa responsabilidade da atividade empresarial dela. Então, ela se protege como empresa na sua gestão de riscos, né, na sua gestão financeira. Então, é importante que a empresa tenha também essa consciência por si mesma, né, por uma questão de gestão financeira. E isso também ajuda as pessoas, porque sabem que a empresa tem com quem contar. Então, talvez essa indenização até seja mais rápida, né? Seja mais fácil, menos contenciosa. Né? E aí, falando dessas situações de grandes riscos, né, que nós temos visto na mídia, alguns recentes, outros mais emblemáticos, quando falamos de responsabilidade civil, poderia nos trazer situações, exemplos, até que são falados nas suas aulas, nas suas palestras, para as pessoas entenderem melhor a importância desses seguros e da reparação civil? Casos emblemáticos? Antes de falar de casos emblemáticos, eu queria, até porque ando aqui dentro das pessoas que estão assistindo, fazer aqui um registro da importância, Daniel, do seguro. Porque pessoa jurídica contrate a correta proteção para ela, ela precisa de um aconselhamento consultivo adequado. E essa pessoa que vai dar esse aconselhamento é o corretor de seguros. Eu resgatei aqui para a nossa live, você falou dos casos de Mariana e Brumadinho, antes da gente entrar em outros, né? Uma nota da Terra Brasis que diz aqui que o seguro cobriu, nos danos de Mariana, apenas 8,3% dos prejuízos causados. Isso porque a apólice estava muito mal dimensionada para aqueles riscos que possibilitariam ser causados lá em Mariana. Então, ficou de fora as apólices ambiental mesmo. Parece que o que se cobriu foi o RC geral aqui. E já em Brumadinho, que foi a outra, né, houve aqui Chubb, eu estou falando de informação pública, Allianz, Tokio Marine, com seguro de RC, Bradesco e seguro de vida, são as seguradoras da Vale que atuaram lá em Brumadinho. E essa nova tragédia, com esse rompimento mais dessa barragem aí, que tem um desenrolar parecido com Mariana, também
não se teve a dimensão da magnitude dos riscos que poderiam ser causados. Então, mais uma vez, aí, a pessoa adequada para calibrar o seguro a ser tomado pela empresa é o corretor de seguros, né? Agora, falando de casos emblemáticos, que a gente fez uma pesquisa, eu até mostrei de alguns casos assustadores, que vem muito lá de fora, onde o direito e a jurisprudência, eles cobram valores muito maiores. O primeiro caso que a gente pode mencionar, talvez seja o caso mais conhecido de muitos aqui, é o caso do Dieselgate, que é um caso que envolveu a Volkswagen e outras montadoras de carros, né? Começou nos Estados Unidos, mas isso envolve o mundo todo. No Brasil tem também apenas um carro que foi alvo, que havia um dispositivo colocado pela Volkswagen, que este dispositivo, ele camuflava, havia uma fraude, era uma pequena trapaça que os índices de poluição, quando o carro estava rodando, eram colocados mais para baixo. Então, a Volkswagen, inclusive, fez muita propaganda, aí vem a questão da propaganda enganosa, até do nosso Código de Defesa do Consumidor. A Volkswagen fez uma grande propaganda, eu vi as propagandas, quando estudei esse caso, dizendo que o carro dela era um carro limpo, porque o diesel sempre foi conhecido notoriamente como um combustível muito mais poluente do que os outros. E a Volkswagen fazia até uma propaganda com umas senhorinhas assim que compravam esse carro e diziam: esse carro a diesel é limpo. E ela colocava, eu me lembro, eu vi uma Sharp branca assim no cano de descarga, e a Sharp saía sem qualquer mancha. Ela dizia: esse é um carro limpo. Então a Volkswagen saiu e vendeu muitos carros. E foi determinada uma universidade que descobriu isso, porque ela tirou o carro da estrada, ela começou a perceber que aquele dispositivo você veja aí uma questão, inclusive, voluntária até, né, deliberada, Sim, de colocar um dispositivo para maquiar registros que eram feitos pelos órgãos controladores de poluição. Então, o que aconteceu aí, isso foi nos idos de 2015, mas isso ainda não está resolvido aí em termos de indenizações. A Volkswagen nos Estados Unidos, ela alugou um estádio, o estacionamento de um estádio de futebol para guardar carros que foram devolvidos a ela porque o consumidor não queria mais aquele carro. E você me perguntou, quando a gente conversou sobre essa live, né, Liliana, e a cobertura do seguro, né, neste caso do Dieselgate? E aí eu pesquisei aqui e descobri uma notícia de 2021 dizendo que a Volkswagen vai receber 270 milhões de euros de seguradores, incluindo a Zurich e a AXA, pelos danos causados nessas ações. E aí o seguro que foi usado, Dani, foi o seguro de D&O. Então, por quê? Porque houve toda uma participação da diretoria, dos engenheiros sêniores. Isso foi um processo longuíssimo. Isso tem até um documentário na Netflix, quem tiver interesse, que fala sobre isso, um documentário que mostra, porque a gente vê assim essas grandes marcas e fica assim, uma grande marca, ela construiu, ela tem respeito, ela tem o que perder, e você vê que, até por uma falha de gestão, a quantidade de danos e a mancha que fica na imagem e na reputação de uma empresa como a Volkswagen. Então, isso é um exemplo que eu posso trazer de danos enormes que estão sendo ainda feitos acordos e sendo pagos, e o envolvimento de um seguro, que neste caso foi o seguro D&O, por conta da má gestão de determinados executivos dessa empresa. Sim, e veja a importância da gestão de riscos mesmo, e como a Márcia até observou aqui na nossa live,
a participação da consultoria do corretor de seguros, que é o especialista em seguro, que conhece do ramo, das apólices, das seguradoras, e também dos risk managers, né, que são os gestores de risco, né, os gerentes de risco nas seguradoras, nas empresas, né, que vão conhecer do risco do negócio, e que, de fato, em parceria com os corretores, vão saber apoiar e fazer o desenho ali da melhor composição do seguro para o risco daquela empresa. Porque aí a gente sabe que existem vários seguros diferentes. E será que todos estão cobrindo realmente o que a empresa precisa? Tem o RC do DNO, né, do diretor, do administrador, do conselheiro, talvez tenha que ter um RC produto, pode ser que tenha que ser um desenho mais completo no RC ambiental, o RC geral pode ser que não seja o produto adequado, então tem que ser pessoas que conhecem mesmo para poder fazer a cobertura completa, né? E aí cada um sabe ali a sua especialidade, às vezes o gestor financeiro ele não tem o conhecimento adequado para fazer essa especificação do risco, tem que ser a pessoa de riscos para fazer isso, em conjunto com a pessoa de seguros, porque olha a monta que isso envolve, né? E aí tem a questão do ser humano também, de nem sempre ter a ética adequada para poder olhar esse todo da forma ideal, né? Com a governança adequada. E em detrimento do lucro, de outros interesses, acabar colocando em risco os stakeholders de uma forma geral, né? E expor aí a sociedade, a comunidade, o consumidor, e com esse exemplo, né? Que é um exemplo de uma empresa tão potente, né? E que a gente não está salvo, né? De ter situações assim também. Bem importante esse exemplo, muito, muito importante trazê-lo, como até foi comentado aqui também. E aí, essa questão que você está colocando, eu acho da complementariedade dessas áreas de uma grande empresa, da área de gestão de risco, da área de compliance, da área jurídica. Aí, numa responsabilidade, uma visão da responsabilidade da governança corporativa como uma responsabilidade social da empresa. É isso que a gente fala quando fala em ESG, né? É a responsabilidade social, ambiental daquela empresa. E, para isso, há necessidade de uma parceria de todos esses gestores. O gestor de risco, o gestor de compliance, o gestor jurídico, né? E o gestor também, vamos falar de governança corporativa, e que tem que trazer para os administradores aí os riscos que essa empresa corre e justamente sinalizar para ela poder mitigar esses riscos, né? É isso também que uma seguradora vai querer ver quando ela for fazer a regulação desse sinistro, né? Exatamente. E um outro caso emblemático, né, além desse caso do Dieselgate, poderia ser aquele caso dos opioides, né, a crise dos opioides, né, nas grandes farmacêuticas americanas. Pode comentar mais sobre ele conosco? Claro. Essa já é a crise dos opioides, é uma questão também muito mais americana. Existe até um livro escrito sobre isso, que se chama O Império da Dor, né? Então, no início dos anos 2000, houve uma determinada panaceia nos Estados Unidos, assim, de que a dor tinha que ser retirada, né? A dor tinha que ser totalmente eliminada aí dos pacientes. Então, com essa questão, as farmacêuticas grandes, as maiores, Johnson & Johnson, Purdue, elas começaram a fazer propaganda, que lá nos Estados Unidos se faz muita propaganda aqui de remédio também, de determinados medicamentos com determinados produtos como Oxytin, aí, Vicodin, Percocet, que são opiáceos e que levaram as pessoas a não suportar, quer dizer, para dor de dente se receitava aí quase que uma morfina. E isso fez com que os pacientes, e isso é constatado, porque você tem uma Food and Drug, uma agência aí de drogas e de alimentação que cuida disso,
as pessoas evoluíram de um vício numa droga legal para um vício de uma droga ilegal, que é a heroína, né? Então, isso foi uma crise. Eu peguei aqui um dado também mais recente, que existem atualmente, esse é dado de 2021, 3 mil ações pendentes na Justiça Federal que envolvem aí autores, municipalidades, cidades, ações civis públicas que buscam uma indenização por essa prescrição de opiáceos, e essa ação é em face das farmacêuticas, das distribuidoras desses medicamentos. Estou procurando aqui outros dados que possam interessar. Achei interessante que isso é uma crise drástica lá nos Estados Unidos. Você vê, inclusive, muitas mortes, e muitas, eu estou falando milhares de mortes causadas pelo uso desses medicamentos e essas farmacêuticas, e obviamente que aí deve se envolver também seguros, né? Então, é interesse, inclusive, dos autores das ações para que seus prejuízos possam ser sanados, possam ser indenizados, e envolver não apenas as farmacêuticas, mas também grandes seguradoras. E aqui eu estou lendo aqui que o seguro que pode ser chamado é o seguro de RC geral lá. Só que nos Estados Unidos isso fica muito mais complicado, também lendo aqui os artigos, porque cada estado tem uma legislação diferente. Então, isso vai gerar discussões e decisões antagônicas, porque os estados têm legislações diferentes e as apólices vão ser interpretadas à luz dessas legislações. Mas, então, mais uma vez, a gente vendo aqui uma responsabilidade civil imensa dentro de uma área de saúde e por farmacêuticas. E eu também gosto muito de ver as propagandas, porque quando eu estudo esses assuntos, eu procuro, Dani, não só ler, eu gosto de ver também os vídeos no YouTube, que aí você vê as propagandas que eram feitas para estimular as pessoas, no caso da Volkswagen, a comprar aquele carro que era um carro de diesel limpo, no caso aqui de medicamento, a comprar aquele medicamento sem ter a ressalva aqui de que aquilo pode gerar um vício, né? E que esse vício pode, porque como sendo um opiáceo, pode transbordar até para um vício numa droga completamente ilegal e extremamente mortal, que é a heroína, né? Sim, muito sério. Quando se fala de saúde, então, a questão fica muito séria, muito relevante. A responsabilidade é imensa das empresas, né? Isso é crime, seríssimo. E tem um outro caso também muito sério, que é o caso da Johnson & Johnson, né? Quando se fala da responsabilidade civil produtos. Quem imagina que talco poderia ter amianto, e talco infantil. Então, a Johnson & Johnson dizia que os produtos dela estavam completamente testados, sem problema nenhum, e descobre-se, né, a agência Reuters publica que os talcos estavam com amianto. Como que é essa história? Você bem falou aí, a Reuters fez um estudo, né, e ela apontou, né, que a Johnson & Johnson ela deveria ter avisado os consumidores dela de que esse talco, que é o talco que a gente usou, eu usei muito esse talco na minha infância, o talco Johnson & Johnson para bebês, né, ele contém partículas de amianto, né. E isso gerou outro problema, inclusive as notas que a gente lê, a Johnson & Johnson está sendo tão atacada judicialmente por essa questão dos opioides e por essa questão do talco. Qual é o problema do talco? Para esclarecer as pessoas aqui. O problema do talco é que se ele é usado, ele pode dar câncer no pulmão, claro, usando-se o talco por muito tempo, e pode causar câncer nos ovários das mulheres que usam talco nas partes íntimas, né? Para evitar assadura, como a gente faz com o bebê, a gente faz também, as mulheres eventualmente usam. E eu vi um vídeo, por exemplo, de uma
não era uma latina que usou esse... Tinha o hábito de usar o talco da Johnson Johnson por décadas. E ela teve câncer. Aí é a questão do nexo causal, né, da responsabilidade civil, para você caracterizar a ação ou omissão, o dano e o nexo causal. Então, ela conseguiu provar, acho que era espanhola, e o nexo causal e conseguiu uma indenização milionária. Agora, uma mulher com câncer que ficou com câncer terminal. Né? Estudando mais esse caso viu aqui, eu li que as apólices, porque como é uma questão que remonta a décadas atrás, as apólices eram apólices antigas e que devem ter cobertura para esse tipo de produto. E as apólices foram atualizadas para justamente excluir produtos com amianto. Essa questão do amianto é uma questão que a gente tem aqui no Brasil também, mas nunca se pensou em relação a esse produto como talco. Inclusive, na nota aqui que eu li, Dani, a gente descobre que a Johnson Johnson ela retirou esse produto dela do mercado americano e do mercado canadense. Mas aqui para a gente, quer dizer, essas coisas ficam muito mais presentes lá fora, onde os consumidores, primeiro, têm muito mais informação, conhecimento, buscam muito mais o judiciário, e onde as indenizações, lá existe uma punição que eles chamam punitive damages, que são os danos punitivos, que nós não temos aqui no Brasil. Então, o dano punitivo, como você bem falou, é uma questão pedagógica, é um dano muito avassalador em termos de valor, para punir de uma maneira emblemática aquela empresa, para que ela não mais haja daquela maneira. Então, esse dano punitivo que gera essas indenizações milionárias no sentido de desestimular, de impedir que isso aconteça. E mesmo assim a gente vê esse tipo de coisa. Eu ia falar que uma nota diz que a Johnson Johnson está tão pressionada por essas responsabilidades que ela está sendo envolvida, que ela está pensando numa estratégia societária que não tivesse muito dinheiro e uma outra que tivesse mais, para limitar o valor das indenizações a essa empresa menor que tivesse um capital menor. Então, você veja aí estratégias jurídicas, né, para tentar fugir e limitar o valor das indenizações. Realmente, as pessoas, nesses países em que a cultura do direito existe há mais tempo, elas se apropriam realmente dos seus valores, né, de saberem correr atrás. E aqui no Brasil, nós vemos a dificuldade das pessoas a ter acesso a tantas coisas mais básicas, como até acesso à educação, à saúde, que é primordial. Quanto mais a justiça, né, temos que avançar. Já está num outro patamar, em outras situações, né, nesse país principalmente, que a gente vê a cultura da responsabilidade civil em outro patamar. E também temos um outro caso, que é da Nestlé, né, que é uma empresa considerada pela Forbes em 2020 como uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Contudo, ela mesma, numa reunião, que depois acabou vazando essa notícia, né, uma reunião interna no seu board, disse que 60% dos seus alimentos deliberadamente não são saudáveis. É uma afronta nutricional. Hoje a gente sabe que tem tantas pessoas morrendo pela boca, né? Porque muitas doenças são causadas pela alimentação inadequada, né? Os nutricionistas que o digam, né? Nós aqui sabemos o quanto nós temos que nos policiar para comermos de forma adequada, temos uma saúde melhor, e aí temos uma empresa tão importante, condescendente, com práticas inadequadas, que nós, como leigos, acabamos comendo de forma errada e comprometendo a saúde no futuro, já que vamos viver mais, vamos ser longevos, precisamos ter uma saúde adequada e equilibrada para vivermos com qualidade, né? Sem diabetes, sem pressão alta, e conseguirmos ter uma qualidade de vida. Então, olha isso, a responsabilidade social de uma empresa como essa. Como foi esse caso?
Esse documento, como você falou, eu tenho aqui a nota, eu vou me permitir ler um pouquinho, fala, Pois é. a Nestlé, considerada a maior empresa de alimentos do mundo, de acordo com o levantamento da Forbes de 2020, confessou, que vazou o documento interno dela, que cerca de 60%, como a Dani falou, de seus produtos não são saudáveis, em uma apresentação destinada ao alto escalão da empresa. E vamos ver aí a questão de gestão de riscos, né, também. E aí a questão de gestão de dados também, porque isso vazou, né? E a imagem, o impacto na imagem da empresa, né? Então, de acordo com esse documento, apenas 37% dos alimentos e bebidas alcançam uma nota superior a 3,5 no sistema de classificação de saúde da Austrália. Eu fiquei estudando mais isso, aí eu li que tem um sistema no Brasil que, inclusive, eu não sabia, é mais rigoroso do que esse sistema da Austrália. Então, aqui no Brasil, seria pior ainda. Eu pesquisei, Dani, isso é um assunto novo. Isso aconteceu agora, 2020, então tem poucos anos, não tem, procurei se tinha algum seguro envolvido nisso, ainda não tem nenhuma notícia, porque quando a gente pesquisa esse tipo de coisa, a gente tem que pesquisar em inglês, não adianta pesquisar em português que você não vai achar muita coisa, porque essa coisa é muito recente, né? Então, a gente vê aqui essa questão de açúcar, né, de uso de todas essas substâncias aí que são estabilizantes, neutralizantes, acidulantes, né? E a gente fica chocado, porque Nestlé também é uma empresa que fabrica coisas muito para bebês, né? Igual a Johnson, né? O mesmo patamar. Exatamente. Lá em cima. E aí lembra a nutricionista, minha nutricionista fala, vamos descascar mais, picar mais e cozinhar, porque essas soluções, que são soluções práticas da modernidade, para aquela coisa que você enfia no micro-ondas e fica pronto, ou a quantidade de substâncias que estão ali e que podem trazer danos. Por isso a gente fala, esta sociedade é uma sociedade que é moderna, que pela sua, entre aspas, praticidade, dinamismo, facilidade, ela atrai um monte de potenciais danos causados aí às pessoas que fazem uso destes produtos. Essas empresas, para diminuir seus prejuízos, têm que contratar RC, mas essas empresas, antes disso, têm que fazer uma autoavaliação aí das suas práticas comerciais, dando enforcement e poder aos seus departamentos de gestão de riscos, mais uma vez, de compliance, focando na responsabilidade social deles. Né? Sim, como disse o Cláudio, a gestão de risco precisa ser multidisciplinar. Seu áudio tinha cortado um pouquinho, deixa eu ver se ele voltou. Voltou? Voltou, pronto. Isso mesmo. Realmente, nós vivemos uma sociedade com coisas muito boas, mas temos que estar atentos porque temos que ter o filtro, né? Tem coisas que não são boas. E aí muita gente já percebeu isso, né? Eu me lembrei agora que eu tive aula, eu fiz um curso de pós-graduação com um grande professor de responsabilidade civil. Eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o segundo nome é Clô, acho que é Gustavo Clô. E ele falava, isso não está aqui nas minhas notas, eu lembrei agora, de potenciais danos causados por celulares. Isso faz mais de 10 anos que eu assisti aula com ele. E ele era muito irônico, uma ironia, assim, muito sagaz e, ao mesmo tempo, bastante instigadora, que ele falava assim, tá todo mundo aqui com celular, daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar na fila do INCA, todo mundo com câncer no cérebro, porque não sabe dar. Porque existe, Daniele, o que a gente chama em inglês electrosmog, porque são as ondas eletromagnéticas
que este aparelho que nós estamos usando causa. Né? É claro que ele fez aí uma chamada aí para trazer muito mais os alunos prestarem atenção do que qualquer coisa. Mas eu já li que em determinados países da Europa do Norte, os celulares são proibidos de serem usados por crianças com menos de 5 anos. Por quê? Porque a caixa craniana da criança está em formação, tanto que ela tem a moleira, né? A nossa caixa craniana pode nos proteger aí do câncer, que o nosso professor Arauto do Apocalipse falou, pode nos proteger, mas criança não. A criança é mais suscetível. Então, existem coisas que a ciência vai descobrir ainda o dano que vai causar. Como o cigarro, né? O cigarro que hoje todo mundo sabe dos malefícios do cigarro, né? Então, a ciência vai nos trazer maneiras também de lidar com esse equipamento que tem eletromagnetismo, maneiras de poder evitar determinados danos dele. Já sabendo, então, que determinados mais avançados proíbem efetivamente que se venda, que se use criança com menos de 5 anos. Por quê? Por causa da suscetibilidade da caixa, de atingir o próprio cérebro da criança. Sim, o uso responsável é esse. Se eu ainda não tenho elementos suficientes, testes científicos adequados para saber como agir com a forma mais responsável possível, é melhor ser cauteloso. Essa é a responsabilidade social, né, que se prega. E, é claro, com o avanço, com a rapidez com que as coisas acontecem, é necessário tomar essas cautelas, em benefício da própria sociedade. E com o tempo nós vamos descobrindo coisas. É natural agora da rapidez com que as coisas estão acontecendo. Então isso entra na responsabilidade civil também. É importante ter esse olhar, né? E aí quando a gente fala da responsabilidade social, de produtos, também vem a questão da responsabilidade com as pessoas. E aí nós vamos aí para um outro caso, que é aquele caso do Carrefour e do açaí. O caso de racismo, que também envolve responsabilidade da empresa. Sim. Como foi esse caso? Foram casos aqui já no Brasil, né? O Carrefour e o açaí. O Carrefour, a pessoa morreu, né? Isso foi um espancamento promovido por seguranças, né? do Carrefour. No açaí também houve no açaí eles colocaram uma pessoa nua, né? O homem, eu me lembro que na notícia, era até no dia 20 de novembro, era no dia da consciência negra, essa pessoa, esse cidadão negro, foi colocado despido, totalmente nu em público, para ser revistado. Quer dizer, são dois grandes supermercados aí envolvidos nessa questão que gera o que a gente está falando, dano moral, né? Que pode ser coberto também pelo seguro de responsabilidade civil. E, mais uma vez, a questão aqui, Daniela, do código de conduta, né? Quer dizer, a empresa orientar os seus empregados da conduta e dos seus prestadores de serviço, porque, mas aquilo era aquilo como a gente fala no direito, é longa manos, é uma extensão da empresa. Né? Você mesmo falou, acho que quando a gente conversou sobre isso, culpa ineligendo, né? É culpa na escolha da pessoa que está ali representando a sua empresa. Então, responsabilidade civil também, aí gerando danos. Né? Sim, verdade. Muita responsabilidade, muito, muito importante isso. Tem o caso dos protetores auriculares, né, que o exército americano usou, da 3M, né, nós estamos aqui com os fones agora, tomara que eles não façam mal para o nosso cérebro, que medo. Essa é bem recente. Eu vou ler também a nota. Um júri federal concedeu quinta-feira, e quinta-feira estava se falando de uma quinta-feira de janeiro de 2022, agora, né? Uma indenização de 110 milhões de dólares. Lá o negócio é sério. 110 milhões de dólares a 2 veteranos do Exército dos Estados Unidos
que disseram que os tampões de proteção de ouvido, né, ou seja, para proteger o ouvido do barulho, vendidos pela 3M aos militares, os fizeram sofrer danos auditivos. É o maior veredicto até agora, resultante de centenas de milhares de ações judiciais sobre o produto. Então, você vê aí uma instituição como o Exército Americano, ou seja, são pessoas que pertencem a essa instituição, colocando na justiça uma empresa enorme como a 3M e tendo uma primeira decisão de 110 milhões de dólares. Eu fui pesquisar também sobre isso, sobre a questão do seguro, e descobri lá um site de um advogado que ele organiza essas ações dessas pessoas e ele faz relatos assim, praticamente diários dos status dessas ações, né? E aí tem um relato aqui de 24 de fevereiro de 2022, que ele diz que o número das ações judiciais aumentou para 288 mil ações envolvendo esse produto da 3M. E que ele acha aqui que é tão grande o impacto, que aí não é só a questão de RC e de seguros, ele está dizendo que os investidores, os acionistas desta empresa, vão entrar com uma ação contra a 3M. Por quê? Porque o valor das ações vai cair. Então, você veja a onda que isso é. Né? É a imagem da empresa, é o dano a essas pessoas que gera indenizações milionárias. São empresas de seguros que vão entrar aqui para serem chamadas também para participar disso. E até os acionistas, os investidores dessas empresas que vão se sentir lesados porque estão vendo que o seu investimento é prejudicado por um produto. Pode ser uma falha de desenho, eu não sei, não é a minha área, não sou engenheira, não sou técnica, mas a gente está vendo, eu acho que essa live nossa está servindo para mostrar a dimensão da responsabilidade civil envolvendo grandes empresas, o tamanho do prejuízo, a tipicidade, assim, a gama de danos que isso pode causar à saúde, né, ao ambiente, aos investidores, ao dano moral da pessoa, né, no caso aí dos supermercados brasileiros. Então, é para isso que serve o seguro de RC, para tentar repor o status quo antes. Voltando aí à nossa primeira pergunta. Mas, mais uma vez, eu acho que aí é um trabalho que a empresa tem que fazer, um verdadeiro trabalho de transparência e de alinhamento desses setores essenciais dela. Mais uma vez, gestão de risco, compliance, jurídico e a questão da ESG mesmo, né, da responsabilidade social da empresa. E também não esquecendo dos corretores de seguros. Não vamos esquecer, porque para que a empresa contrate o produto adequado, ela tem que ter o aconselhamento adequado. Excelente, doutora Lili. Muito obrigada pela sua participação, por todas as riquezas de informação. Tivemos aqui uma aula, aprendi muito hoje. Muito obrigada, viu, pela informação, por tudo que nós aprendemos. A Verbo Jurídico agradece a sua participação e agradeço também a todos que participaram dessa live e puderam aqui enriquecer com a sua presença. Obrigada, um abraço, beijão para todos vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Tchau, tchau. Tchau.